Um outro exercício isolado que normalmente é utilizado para a região das costas, com foco nos dorsais, é o pullover. Pullover é um exercício muito antigo, foi muito popular, mas é um exercício que, além de oferecer um risco desnecessário para o ombro, ele se confunde qual é o foco de músculo que ele trabalha, né? Então, alguns dizem que ele trabalha mais peitoral, outros que ele trabalha mais dorsal. Os estudos também geram mais confusão do que solução. E, na verdade, talvez esse exercício seja melhor aplicado para dorsal na polia. E aí a gente pode até mudar o nome, chamar de pull down. Mas antes de eu mostrar esse exercício na polia, mostrar a variedade de métodos que a gente pode aplicar nesse exercício quando ele é feito na polia, eu acho interessante a gente analisar um pouquinho desse exercício sendo feito com peso livre. Então pode se posicionar aí. Primeira coisa, não é uma posição confortável, né? Ele vai apoiar só a região superior das costas. E ele fica ali com apoio de pé e sustentando ali o corpo dele meio que numa ponte, né? Eu vou dar o halter para ele, ele vai segurar aqui, ó, nessa posição, com as palmas das mãos voltadas para cima, tá? E ele vai fazer o movimento de flexão do ombro e extensão do ombro até lá na frente. Tem gente que ainda desce o halter até aqui e depois volta, né? Mas o exercício mais adequado seria nessa amplitude, trazendo até mais ou menos 90 graus de flexão do ombro. Quando ele faz esse movimento, ele tem ali, ó, um trabalho de dorsal, como vocês estão vendo, mas ele tem um trabalho do peitoral também, fazendo essa extensão do ombro, tá? Você tem ali um trabalho, obviamente, como vocês estão vendo, né, do dorsal e do peitoral. Alguns acreditavam até que ele era um exercício bom para ser ratio, né, mas não é. Mas existe toda essa questão da instabilidade, da sobrecarga articular no ombro, né? Você tem ali uma sobrecarga na articulação do ombro, forçando a cabeça do húmero para fora da cavidade, né? Então, ele é um exercício que oferece talvez mais risco, até um risco de acidente, né? E talvez não tenha um bom custo-benefício na prática, principalmente de alunos de academia. Talvez um atleta ou outro que se dê bem com esse exercício, já viu atletas que se dão bem e gostam de fazer, né? E fazem o livre, né? Poucos, né? Poucos. Mas a maioria faz em máquina, né? Faz na polia. Existem máquinas de pullover, inclusive de um dos maiores defensores, Arthur Jones, que trabalhava ali com uma pré-exaustão, né, de pullover e depois puxada, que foi proposta por ele inicialmente. Ele tinha até um equipamento que tinha o pullover junto com a puxada, né? Mas seria ali um trabalho com uma resistência feita por cabo e por polias, que vão justamente gerar sobrecarga na amplitude desejada. E quando a gente faz em polias, normalmente, a gente não faz essa flexão do ombro em 180 graus. A gente começa com o ombro flexionado numa angulação menor, né? Então você tem uma menor sobrecarga na articulação do ombro e você não tem aquela perda de controle, né? Aqui normalmente você relaxa e sustenta a carga praticamente só nas estruturas do ombro, sem fazer qualquer força. E aí você tem essa sobrecarga exagerada na articulação do ombro. Então, recomendação: faça o pull down na polia ou num equipamento específico, porque você vai ter todo o proveito desse exercício, todos os benefícios, principalmente na musculatura dorsal, sem trazer risco aí de lesão ou de acidente. Eu mostrei para vocês o pullover e disse que não é um exercício que eu gosto, né, e que é um exercício de certa forma controverso e que está caindo em desuso. Mas ao contrário do pullover, existe o pull down, né? Eu mencionei para vocês também, que pode ser feito aqui na polia, tá? E o pull down é um exercício muito interessante de isolamento da musculatura dorsal. É a musculatura dorsal que faz a extensão do ombro. Então você pode fazer esse pull down na polia alta. E aí você pode usar de diferentes recursos, né? Esse exercício ele vai ser influenciado pela distância que você está do cabo, né? Então, se ele chegar para trás, por exemplo, e curvar bastante o tronco, ele vai aumentar a tensão nessa amplitude, ó. Então vai lá, pode fazer. Aqui está bem leve e aqui, ó, fica bem mais puxado nessa amplitude aqui final, né? Então ele vai sentir um torque bem mais elevado aqui nessa amplitude que na amplitude final. Se ele chegar um pouco mais para frente e mantiver o tronco ereto, aí a amplitude mais difícil vai ser aqui, ó, tá? E aqui vai ficar relativamente fácil.
Então ele dá para ele brincar com essas técnicas, fazendo bisete, se aproximando, se afastando da polia, inclinando o tronco, fazendo um movimento combinado, ó. E aí faz extensão do tronco, ó, aumentando o torque aqui e aqui, ó. Tendo ali um torque elevado tanto na amplitude final quanto na amplitude inicial de movimento, tá? O que ele pode fazer também nesse exercício para ganhar em amplitude? Trocar um implemento. Vou pegar aqui rapidinho uma corda para a gente trocar. Mas com a corda ele consegue fazer uma hiperextensão do ombro, tá? E ele adota uma pegada neutra, ele não fica mais naquela pegada pronada, com a mão para baixo. Ele bota essa pegada neutra, ele consegue trazer, ó, ao lado do tronco, tá? Então ele faz uma pegada mais fechadinha, ó, trabalho de dorsal, ele consegue ganhar uma amplitude de hiperextensão, tá? Então aqui eu gosto muito de fazer pico de contração com essa marcação isométrica, aqui no final da amplitude. Gosto de fazer essas variações de torques. Vamos lá, já cansou, né? Dá uma levantada. Tá dando uma alongadinha. Então vamos começar aqui curvado, semiflexiona o joelho, tá? Curva bem, mantém curvado. Vai fazer, ó. Aqui está o maior torque, com o músculo alongado. Facilita ali no final. Vamos fazer, pode fazer um pouquinho mais rápida a concêntrica. Ó, rápida, desce, sobe lento. Sobe lento. Sobe lento. Agora vai pegar e vai manter a distância e bota o tronco mais reto. Isso. Agora o torque está máximo, ó, no meio da amplitude. Estão vendo? Ó? Aqui, ó, aqui. Se ele ficar um pouco mais reto, chegar um pouco mais para frente, ó, isso aí, vai fazer aí agora. Para aumentar o torque aí, ó, nessa amplitude final. Dá para botar o tronco um pouquinho mais reto. Essa variação na angulação do tronco e no torque sobre a articulação do ombro é muito interessante porque você pode fazer como se fosse um bisete ou até mesmo um trisete, variando os torques em amplitudes diferentes. Então você pode esgotar primeiro a amplitude inicial do movimento, gerando bastante fadiga nessa amplitude aqui. Cansou nessa amplitude, você bota o tronco mais reto, você vai ficar com o torque máximo aqui na amplitude média, e aí ficou pesado nessa amplitude média, você chega para frente, bota o tronco mais reto, vai ficar, ou chega para trás e bota o tronco mais reto, você vai ficar com um torque mais elevado aqui na amplitude final. Lembre que quando o cabo estiver perpendicular ao teu antebraço, é onde você vai ter o maior torque, né? Então quando você está curvado, você está com a mão aqui e o cabo está para cima, você tem o maior torque nessa amplitude. Você está em pé e está com a barra ou com a corda aqui e o cabo está vindo da frente, você tem um maior torque na amplitude final. E aí você pode brincar com essas amplitudes de maior torque, ok? Uma outra estratégia muito interessante que dá para aplicar aqui, e aí a gente está enfatizando o pull down, mas a gente está trabalhando com aquela técnica de pré-exaustão. Só que a remada que a gente vai fazer aqui é uma remada adaptada, tá? Então ele vai começar com o pull down. Escolhe aí um torque que você quer enfatizar. Esse mais distante aí? Tá bom, então vai ficar aí. Você me flexiona o joelho. Vamos lá. Vai fazer isso. Pode fazer numa cadência aí controlada, sem movimento de tronco. Isso. Isso. Vamos embora. Não precisa ser pré-exaustão não. Pode não chegar a falha. Vamos fazer aí algumas repetições. Então ele está pré-ativando ou pré-exaurindo o dorsal através do movimento isolado, tá? E quando ele chegar perto da fadiga, ou na falha concêntrica, que é aquela incapacidade de vencer a resistência, ele vai transformar numa remada. Pode botar o tronco mais reto, vai fazer uma remada com a mão baixa. Isso. Estão vendo que é uma remada adaptada? Entre a remada e o pull down, o que ele está fazendo com esse semiflexionamento do cotovelo? Para ter menor participação dos flexores do cotovelo e manter aí um estímulo elevado para o dorsal. Então ele começou ali com um braço de resistência grande, e aí quando ele viu que não dava mais, ele vai e flexiona o cotovelo, para gerar ali uma facilitação no movimento aí, e continuar o movimento com auxílio de músculos que não estavam no primeiro exercício. Então essa é um bisete em pré-exaustão. A galera às vezes confunde, né? Pré-exaustão é bisete. Só que a pré-exaustão exige que você faça um bisete, começando pelo isolado e indo para o multiarticular.
tá? Então aqui nesse exercício a gente tem outras alternativas, então a gente pode trabalhar com strip set, com drop set, com diferentes bisets, com outros tipos de pré-exaustão, né? Você pode fazer o pull down aqui e pular ali para a puxada. A gente mostrou inclusive isso com o Shane, né? Já mostramos, enfatizando a puxada. Aqui a gente fez uma pré-exaustão, no caso enfatizando o pull down. Então, pessoal, esses são alguns métodos que a gente pode utilizar nesse exercício. Espero que tenha sido interessante aí para vocês.